Beleza. Então é o seguinte, eu vou falar de uma coisa completamente diferente do Natan, né? O Natan falou, ele deu uma introdução aí sobre alguns tópicos da filosofia de Hobbes. Então eu vou falar sobre filosofia da ciência. Tá? Eu vou falar, bom, vocês sabem que as ciências elas são divididas nas ciências naturais, ciências sociais, etc. Nós temos nas ciências naturais, por exemplo, o cachorro vai atrapalhar aqui. Nós temos nas ciências naturais, por exemplo, a física, a química, a biologia, a geologia, a astronomia e por aí vai. Nas ciências sociais, nós temos a sociologia, daí aparece também já a antropologia. A filosofia não é uma ciência. Ela vai se encontrar, vamos dizer assim, em volta de todas essas ciências. Só para dar uma ideia para vocês captarem. O que significa dar em volta dessas ciências? Significa que, por exemplo, um filósofo, se ele vê, por exemplo, um relatório que um biólogo fez sobre uma determinada vegetação, ou que um geógrafo fez sobre o clima, ou que um físico fez, um engenheiro fez, um físico fez sobre um acidente de carro, e ele está lá estudando, está calculando, está aplicando as leis de Newton, o filósofo não vai estar interessado diretamente nisso. Ele vai tentar pegar o que todas essas áreas dizem em geral e vai tratar de modo filosófico. Ou seja, dentro de alguma dessas áreas que eu vou falar. A ética, acho que todo mundo já ouviu falar sobre a ética, né? Por exemplo, quais que são os critérios que você pode elaborar para dizer que algo é certo ou errado, justo ou injusto, né? E vai ter teorias éticas, vai ter, por exemplo, uma teoria ética bastante comum, né? Bastante apresentada, é o utilitarismo. Nós temos também lá a questão dos imperativos do filósofo Immanuel Kant, né? Por exemplo, imperativo categórico, imperativo hipotético, isso tudo aí diz respeito à ética. E nós temos também a metafísica, a ontologia, que eu vou falar daqui a pouco, a epistemologia. A epistemologia em especial, por exemplo, ela vai se tratar de uma teoria do conhecimento. Enquanto a física já assume certas coisas, a epistemologia vai estar interessada assim, como é que os físicos conseguem esse conhecimento que eles têm? Qual o critério para você, por exemplo, justificar uma afirmação que os físicos fazem? Porque os físicos, eles não podem justificar, eles só ficam trabalhando, eles colhem dados, os biólogos também, os engenheiros também, os geólogos também, eles colhem dados, eles analisam e apresentam. Mas os filósofos é que tentam esclarecer para nós, por exemplo, como é que um físico pode dizer que aquela afirmação que ele diz é verdadeira? Ou, eventualmente, se ela é falsificada. Você encontra um experimento que é suficiente para derrubar uma teoria. Isso já aconteceu, ou parte dela, né? Por exemplo, a teoria da mecânica newtoniana, ela foi, em parte, derrubada porque surgiu outros experimentos que mostraram que tem uma nova faceta da realidade, e depois, se vocês não estiverem entendendo nada, fiquem calmos que depois eu vou explicar o que eu quero dizer por faceta. Mas surgiram outras teorias que foram mostrando que em outras camadas da realidade, estratos, facetas da realidade, a mecânica de Newton não se aplica. Se você tentar aplicar a mecânica de Newton, você pode até tentar chegar a algum cálculo, mas ele já não vai corresponder ao que você mede, ao que você consegue colher como dado, entendeu? Se você for fazer um gráfico lá, por exemplo, vocês estão vendo muito o gráfico da pandemia, né? Aquele gráfico lá que, por exemplo, de mortes no Brasil está mais exponencial, porque as mortes, a média de mortes só tende a aumentar. Se você fosse tentar, por exemplo, usar uma certa a física newtoniana para partes que ela não vale, seria como, por exemplo, você tentar fazer um gráfico da evolução da pandemia, do número de mortes, e ela não corresponder, ela dá um negócio totalmente diferente do que está acontecendo. Então, para esse tipo de caso, a epistemologia está interessada em tentar entender, né, como que desculpa, eu fui permitir uma pessoa para entrar na live. Como que a física justifica esse conhecimento, como que ela obtém a origem desse conhecimento. Isso é epistemologia. Episteme vem do grego, né, que diz respeito a conhecimento. E daí temos a ontologia. Eu vou compartilhar aqui agora para vocês, só um momento. Acho que vocês estão vendo, né? O Natan pode confirmar para mim, fazendo um favor? Ou alguém pode ligar o áudio? Não estou vendo. Beleza, então, ó, só para dar uma ideia, o que é a ontologia? Nós não estamos falando de nada de física aqui, nós estamos falando de filosofia. A ontologia, ali, ó, é o ramo da metafísica que analisa as coisas existentes no mundo, a natureza do ser e a realidade. Onto, do grego, né, significa ser ou ente. Logia, a gente pode entender aqui como ciência, estudo do ser, do ente. Por exemplo, o que diferencia uma pedra de uma árvore?
Elas são duas coisas que existem, são seres, só que elas têm propriedades diferentes, de modo que você pode dizer, eu vou pegar e anotar 3 coisas que diz respeito a uma árvore, 3 coisas que diz respeito a uma pedra, e vou esclarecer que uma é diferente da outra. A ontologia, mais ou menos, trata disso. Aí você vai ter, por exemplo, qualidades acidentais e qualidades essenciais. Uma qualidade acidental seria, por exemplo, aquilo que algo tem e que se ele deixar de ter, ou se ele tiver, não o define. Por exemplo, uma pedra, você pode, sei lá, ela pode ter diferentes formatos, você pode pintar ela de outra cor, mas se você vê uma pedra verde, sei lá, uma pedra marrom, uma pedra preta, todas essas cores não importam para definir o que é uma pedra. Agora, a ideia de que pedra é algo que é duro, que é formado de tal modo, isso já diz a respeito de qualidades essenciais. Por exemplo, não existe pedra que não é dura. Então, a propriedade de dureza faz parte de uma propriedade essencial, né? É uma propriedade essencial, desculpa, da pedra. Então, só para dar uma ideia, o que a ontologia estuda? Algumas pessoas dizem que a ontologia é sinônimo de metafísica, né? Embora a metafísica seria mais geral. A metafísica trataria da causalidade. A causalidade diz respeito à relação entre eventos, em que você pode dizer que um é causa de outro ou um é efeito de outro, né? E eu também, ao longo da nossa conversa, vou falando disso. É muita coisa para falar, eu tenho pouco tempo e eu vou dar só um geral. Eu quero aplicar essa filosofia que vocês estão vendo aqui, essa questão de ontologia, tudo à física. E isso é possível. Tem gente que diz, mas você está misturando as coisas, cara. Como é que você vai fazer? Você vai misturar coisas que não se misturam. Em primeiro lugar, de onde você ouviu que elas não se misturam? É claro que se misturam. Por exemplo, você não pode misturar matemática e biologia para fazer aqueles cálculos lá, por exemplo, das probabilidades da genética. Você fazer aqueles cálculos, por exemplo, para estimar a probabilidade de uma semente nascer com certas características, etc, etc, etc. Você pode fazer. Naturalmente, as áreas do conhecimento elas se misturam, né? Algumas se misturam de formas diferentes que outras, claro, né? A filosofia vai se misturar com todas. Ela vai, toda a área vai ser passível de ser analisada filosoficamente, até a área mais prática possível que existe. Por exemplo, sei lá, eu não consigo pensar, arquitetura, por exemplo. Tem como você analisar filosoficamente, porque vai ter coisas dentro da arquitetura que você pode fazer indagações filosóficas. E a filosofia não está aí. Isso que agora que eu já quero também estar naquele tópico que eu quero falar da importância da filosofia. A filosofia não está aí para criar uma esfera de conhecimento para competir com as outras esferas. Vou só interromper o compartilhamento aqui. Ela não está criando uma esfera de conhecimento para competir, para tentar chegar a uma verdade. Aliás, discutir o que é verdade ou não já é uma tarefa da filosofia. A filosofia não está para competir com nada, ela só está para auxiliar a ciência. O próprio Wittgenstein falou que o objetivo da filosofia, né, era para ser um tipo de atividade associada ao esclarecimento de questões que a ciência em si não pode cuidar, mas que ela é útil. A filosofia analítica é um ramo, por exemplo, que está bastante associado a esse esclarecimento. Ela vai estudar, por exemplo, a questão dos significados, como isso se relaciona com as proposições, como isso se conecta com a imagem que nós fazemos do mundo e tudo mais. E a ciência faz uma imagem do mundo, faz uma imagem da realidade. E a filosofia tem disciplinas que estudam a realidade de uma forma geral. Por exemplo, quando os cientistas falam que estão fazendo um experimento, eles já falam da existência de coisas. Já a filosofia vai investigar o que é a existência, ela é sempre mais geral. Em física você fala de entidades, a filosofia vai tentar entender o que na física é uma entidade, o que é uma substância, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso na ontologia da física. A filosofia ela também existe sendo diretamente aplicada à física, que é agora que eu vou começar a falar, que é o seguinte. Tem uma autora chamada Susan Haack, que vocês estão vendo aqui o nome dela, ó, e aqui ela diz, por exemplo, 6 sinais do cientificismo. Com esses 6 sinais aqui você consegue identificar se uma pessoa ela está adotando uma postura arrogante, né, ou condescendente, como diriam alguns. Porque ela vai estar tratando a ciência como conhecimento absoluto, superior a todos os demais. Usar as palavras ciências, científico, cientificamente, cientista, etc., honorificamente, como termos genéricos de elogio epistêmico. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, você só vai
você está conversando com alguém e você fala assim, cientificamente isso é errado, a ciência já provou, aquele cientista tal falou. Isso é um sinal de que você está considerando a ciência como o único conhecimento. Por exemplo, você está lá numa conversa, aí alguém está falando de política, mas está falando da política que Aristóteles expôs há muito tempo atrás, ou que o Natan estava falando de Hobbes, né? Aí alguém fala, não, para com isso. A ciência já mostrou que isso aí, não sei o quê, valendo-se do vocábulo ciência, científico, cientificamente, né, que se não adverte, para tentar dar uma autoridade à sua própria fala e tentar, a partir disso, né, usar como elemento de persuasão. Então, isso é um sinal de cientificismo. A pessoa está considerando a ciência como um conhecimento superior, ou único conhecimento. Número 2. Adotar os maneirismos, os adornos, a terminologia técnica da ciência, dependendo de sua real utilidade. Aí você começa a falar, assim, por exemplo, que isso aí não é válido enquanto nós não pegarmos um galvanômetro. O que é um galvanômetro? É um aparato, né, um aparelho que você usa em física para medir voltagem, esse tipo de coisa. Aí você começa a usar sistemas técnicos e às vezes aquela pessoa olha para você com os olhos regalados e ela para de falar, porque ela sabe que você está falando de uma coisa que é científica, que tem uma certa autoridade. E geralmente as pessoas têm medo, eu não tenho medo, eu encaro qualquer pessoa, né? Se ela tentar falar da superioridade da ciência, eu pego meu diploma e mostro, eu sou cientista, e eu sei que a física, por exemplo, em primeiro lugar, ela depende da biologia e da química para ela formular uma visão, né, para os cientistas formularem uma visão mais completa da realidade. A física não descreve muita coisa. A física não sabe descrever, por exemplo, como que uma vegetação se forma num certo período do ano. Depois, certas coisas que você vai fazer usando ciência, não tem como a física decidir. Por exemplo, se é certo ou errado eu jogar uma bomba atômica agora numa certa cidade lá. Isso é a política que vai decidir. Se alguém usou essa bomba atômica errado, isso não é culpa da filosofia. Existem teorias filosóficas sobre certo e errado, como eu falei, a ética trata disso, mas se uma pessoa, por exemplo, adotar uma teoria ética nefasta, né, vamos dizer assim, uma teoria ética que preze pelo mal, algo assim, isso é algo que vai ser problema dela. A filosofia não tem culpa, né? A ciência pode ser usada para o bem e para o mal. Do mesmo modo que, por exemplo, quando acontece acidentes de carro, as pessoas pisam no acelerador e usam, né, uma questão física que é associada ao aumento da aceleração e à agressividade do impacto. Quanto maior a aceleração do carro, se bater em alguma coisa, maior vai ser o impacto. É a pessoa que usou aquilo. Então, a ciência não pode dizer nada sobre isso. 3. Uma preocupação com demarcação. Você está com desenhar uma linha nítida entre ciência genuína, coisa rara e posturas pseudocientíficas. Aquele negócio de falar, isso é pseudociência, isso é ciência, isso não vale, isso aqui não é ciência, portanto, cala a boca. Estou dando um resumo disso. Vou passar mais rápido aqui, que tem coisas mais interessantes para abordar. 4. Uma preocupação correspondente com a identificação do método científico, que se presume explicar como as ciências foram tão bem sucedidas. Essa questão do método científico, eu posso fazer uma live separada só para falar dela, mas eu confesso que eu gostaria de ler mais sobre. Tem uma obra que é do Chalmers, que diz assim, o nome da obra é O que é Ciência Afinal, que eu recomendo muitas pessoas lerem, e ela diz sobre essas questões da filosofia da ciência, ela vai falar sobre um pouco do método científico, que o método científico, na verdade, muita gente entende que existe um método, você segue de A até D, A, B, C, D para fazer ciência, e é assim que se constrói ciência. Isso está errado. Você não precisa fazer isso, porque, por exemplo, existem muitas descobertas, isso a história nos mostra, que não foi feita seguindo nenhum preceito. Então, como que você vai colocar uma regra quando não existe seguimento de regra nenhuma e você obtém êxito? Então, não existe o método científico. Porém, é claro que existem procedimentos para você fazer para testar hipóteses. Por exemplo, você faz uma hipótese, seja lá como você obteve, sei lá, você fez uma hipótese de qualquer jeito. Você vai poder se valer, por exemplo, do falsificacionismo. Você vai tentar achar observacionalmente algum dado que mostra que aquela hipótese ela é falsa. Por exemplo, se alguém plotou um gráfico da pandemia, que é uma oscilação, eu vou lá, vou fazer algum tipo de teste, né? Eu vou colher dados da pandemia, estatísticos, e vou fazer um gráfico, e ele vai mostrar que dá uma exponencial no número de mortes com o tempo. Então, isso já falseou aquele modelo que é uma oscilação, ele não está oscilando. Os dados colhidos mostraram que foi uma exponencial, mas isso não é tão simples assim, porque precisa também ser colhidos várias vezes, aí tem várias questões estatísticas envolvidas e tudo mais. Mas enfim, é só para vocês terem uma ideia.
Procurar nas ciências por respostas às perguntas que estão além de seu escopo. Aí que entra a filosofia. Muita gente diz que a filosofia é inútil, né? E ressaltando mais uma vez aqui a importância da filosofia da ciência, né, da filosofia no geral, porque a filosofia faz perguntas que a ciência pode responder. Isso é mentira, isso é falso. Por exemplo, existem questões concernentes ao ser, de um modo mais geral possível, que a só filosofia pode abordar. O que faz, por exemplo, eu ser diferente de um pedaço de pedra? No modo geral, qual que é a diferença de uma substância, de uma propriedade? Vou falar daqui a pouco. Isso a ciência ela não aborda. A ciência vai descobrir substâncias novas. Não sei se vocês estão acompanhando, existe os aceleradores de partículas aí, eles estão ultimamente nos dando bastante notícias de que está surgindo, de que eles estão conseguindo descobrir partículas novas, né? E tem outras coisas, por exemplo, as próprias vacinas foi uma descoberta, foi assim algo que eleva o nível da nossa espécie, né? Como inquiridora, como uma espécie que faz ciência, né? Enfim, isso tudo é algo gratificante, é algo incrível, porém, isso não quer dizer que a ciência vai abordar todas as questões. Por exemplo, para você diferenciar se uma ação é correta ou incorreta, para você falar, por exemplo, como que você diz que algo na ciência, uma proposição na ciência é verdadeira ou falsa, se vai se valer da ética, da epistemologia, como que você aborda a existência em si, a causa, isso tudo é filosofia que vai falar. Então, em modo geral, procurar na ciência uma resposta a perguntas que estão além do seu escopo é a atitude de alguém que defende o cientificismo. Número 6. Negar ou denegrir a legitimidade e o valor de outros tipos de investigação além da científica, ou o valor de atividades humanas, outras além da investigação, como poesia e arte. Por exemplo, essa 6, ela é mais aquela pessoa que é arrogante. Né? Ela nem está interessada, ela nem está preocupada com o problema real. Ela só vai lá e diz, poesia e arte são uma droga, porque não tem fundamentação científica e não serve para nós entender a realidade. Mas acontece que tem um problema. Na atualidade, tem muita pesquisa feita na física, por exemplo, que eu vejo, que não tem valor nenhum, no sentido de que ela não vai trazer nada de progresso tecnológico para nós. Elas são puramente teóricas. Elas estão tentando descrever a realidade, mas isso não tem valor prático nenhum. Por exemplo, muito se investe nessa questão para nós colher dados a respeito de buracos negros, no próprio acelerador de partículas, nós estamos tentando colher dados a respeito do comportamento desses sistemas e é investido muito dinheiro, porém não tem valor prático. Todo esse dinheiro poderia, por exemplo, estar sendo investido na engenharia, da construção de prédios e, por exemplo, pontes, né, mais avançadas e esse tipo de coisa. Um avanço na arquitetura, por exemplo, que isso seria bem útil para toda a nação. Ou ser empregada, por exemplo, na engenharia automotiva, para você tentar criar novos veículos e tudo mais. Porém, está sendo gasto com isso. Então, quem fala isso está pisando na bola e está caindo. Foi chutar a bola para tentar acertar a outra pessoa, mas pisou na bola e caiu um tombo, porque a própria ciência também ela se comporta como poesia e arte. Inclusive, pessoas que que concordam com essas visões a respeito do cientificismo, de considerar a ciência como uma área de conhecimento superior, elas acabam falando de uma certa poesia, de uma certa arte existente na ciência, porque a ciência está descrevendo o universo e está revelando cada vez mais beleza sobre o mundo. Tá, eu vou agora vou fechar aqui, só um pouco. E agora eu vou falar de ontologia da ciência. Só um minuto aqui. É o seguinte, vocês lembram que eu falei do que seria ontologia, né? A ontologia seria um ramo da metafísica que trata do onto, do ser, daquilo que existe. Eu dei até o exemplo de uma pedra e de uma árvore. O que diferencia uma pedra de uma árvore? De outras questões, a ontologia vai estar interessada em entender. Agora, vamos aplicar isso à ciência, à física. Vocês sabem que a física fala da existência de muitas coisas. A física fala da existência de planetas, ela tenta entender o movimento dos planetas. A física fala, por exemplo, da existência de quarks, de átomos, de moléculas. Ela fala da existência de uma penca de coisas. A ontologia da física seria tentar entender, por exemplo, como nós podemos dizer que uma coisa que a física aborda é diferente de cada outra. Será que faz sentido nós criar categorias de uma coisa, de um grupo de coisas que é de certa categoria, de um grupo de coisas que é de outra categoria? Eu vou dar um exemplo. Quando você vai lá
e aquece um objeto, pode ser uma panela com água, você está lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Você tem substâncias, a água, vamos se concentrar ali naquela esfera ali. Você tem a substância, a água, você tem eventos, que a água aquecendo, depois ela vai vaporizar, né? Vai ebulir. Quando começar, a gente consegue ver isso quando as bolhas estão se formando, né? E vem a superfície da água e tudo mais. Ou você também pode medir com um termômetro, né? E você também tem a propriedade da água, que não é uma substância, não é nem um evento. Por exemplo, uma propriedade da água é a sua temperatura. Você pode medir a temperatura da água com um termômetro e você vai estar aferindo uma propriedade da água. Um papel da ontologia seria, então, você distinguir o que é uma substância, o que é uma propriedade e como é um evento. Evento, você tem transformação de estado, se a água está vaporizando, ou um aquecimento, né? Você tem um evento, uma substância, aquilo que está participando do evento e aquilo que você atribui coisas a ela. Agora veja que interessante. Na física, quando vocês verem equações, essas equações elas vão estar tratando sempre de propriedades, nunca de uma substância. Se você vê uma equação na física, por exemplo, uma equação do ensino médio que é F igual a ma, eu vou simplificar, tá? F igual a ma diz que a aceleração de um objeto é proporcional à força. Isso quer dizer que se você aplicar uma força em uma coisa, ela vai acelerar proporcionalmente à sua massa, né? Quanto maior a sua massa, menor vai ser a sua aceleração, mais difícil vai ser você aplicar essa força. E assim vai. Isso tudo não são coisas que existem no mundo. Essa força não existe lá fora. Essa massa, de certo modo, também não. Aí eles podem dizer, Zanini, você está exagerando, você pode medir a massa. Claro que você pode medir, mas isso é uma propriedade. Você mede massa de coisas. Você pode medir a sua massa, você pode medir a massa de um objeto, de uma TV, sei lá, de um guarda-roupa, de um prato de comida. E você pode medir a aceleração de um objeto. Ou medir não, você pode calcular, desculpa. A aceleração de um objeto. Mas isso são propriedades. Propriedades que a gente supõe, né, a gente só pode falar sobre elas supondo que existem entidades, substâncias. Aí também tem as ocorrências. Essas equações da física, se elas sendo trabalhadas, elas podem nos revelar comportamentos de certas ocorrências. F igual a ma é uma equação que, na verdade, ela não é deduzida, porque ela é uma lei. Isso eu vou falar depois. Então, essa equação F igual a ma, ela revela propriedades de objetos e propriedades de fenômenos. Força não é uma coisa que um objeto tem, mas é uma coisa que, por exemplo, se você pegar dois objetos e duas massas, massa é uma coisa que um objeto tem. Dois objetos de massas diferentes colidirem, nesse evento aqui, a colisão, surge a força, mas não como uma substância. Isso tem que ser esclarecido. Surge a força como uma propriedade desse evento. Essa colisão deu 3 newtons, 20 milhões de newtons, 5 newtons, 0,005 newtons, 10 elevado a menos 24 newtons. Diz respeito ao evento. Não existe uma coisa separada que tenha força. Isso é a mesma coisa que os cientistas, inclusive, fazem um engano quando falam de energia. Eles dizem que tudo no universo é feito de energia. Não, tudo no universo é feito de substância. Mas essas substâncias têm propriedades, dentre elas a energia, eles interagem, eles participam de certas ocorrências, por exemplo, uma colisão, e nessas interações, nessas ocorrências, eles podem perder energia, pode haver força envolvida, inclusive, se um objeto, por exemplo, for dividido, ele pode perder massa, né? Se ele for destruído, etc. Tem tudo isso para ser colocado. Então, a ontologia ela é muito esclarecedora, porque ela vai dividir, ela vai tratar, por exemplo, dessas coisas que eu estou falando. Então, é claro que faz sentido haver uma ontologia da física, agora dela que eu vou falar, vou tentar ser breve. Então, dentro da ontologia da física, nós podemos dividir disso aqui. Ó. Isso vale para todas as ciências, mas vamos focar hoje na física aqui. Nós temos entidades formais, entidades substanciais, substâncias que eu estava falando, propriedades ou qualidade de fenômenos. Eu vou começar por entidade substancial, que a entidade formal é um pouco mais difícil. É assim, as entidades substanciais são aquilo que constituem as coisas, mas dentro do ponto de vista da física. Não vai me falar que uma entidade substancial da física é uma árvore. Claro que não. Uma entidade substancial dentro da física, por exemplo, é uma partícula, um átomo, esse tipo de coisa, aquilo que constitui a realidade. Porém, é claro que você pode descrever fisicamente uma árvore, né? Mas quando você vai fazer isso, você não vai considerar a árvore em si mesma. Você vai considerar a árvore como, por exemplo, uma esfera de certa massa
e vai tratar essa esfera como uma substância, participando de um fenômeno que tem certas qualidades. Enfim, as propriedades ou qualidades. Vamos aqui agora supor, então, vamos pegar 3 entidades substanciais. Vamos pegar 3 átomos. E só existem eles, esqueça de todo o resto. Deus poderia criar um universo que existisse só 3 átomos. Isso não é impossível para ele. Então vamos supor que ele criou só 3 átomos. Esses 3 átomos, eles ficam se movendo dentro do plano que a gente pode considerar que é formado, se você considerar uma linha que une essas três partículas. Vamos supor que eles se movem só nesse plano aqui. Eles podem se mover em relação ao outro ou no meio disso. Né? Tudo mais. Essas substâncias, elas vão ter energia. Se elas não tiverem energia, elas ficam totalmente inertes. Elas não têm... isso é um pouco difícil de dizer, porque energia também é uma coisa que, por exemplo, a energia cinética, ela vai depender, ela é relativa, porque ela vai depender da velocidade que algo está se movendo, e a velocidade é uma grandeza relativa. Não faz sentido dizer que, por exemplo, esse carrinho aqui tem 0 de velocidade e, por consequência, tem 0 de energia cinética. Porque, por exemplo, se você considerar alguém lá da Lua, esse carrinho está se movendo junto com a Terra, então ele vai ter uma energia cinética rotacional, etc. Né? Enfim, propriedades é aquilo que nós atribuímos às substâncias. Um átomo, ele tem, né, uma certa propriedade. Ele tem massa, ele tem carga, desculpa, carga não. Ele tem, agora está me fugindo outras propriedades, mas ele tem, por exemplo, uma certa forma, tudo que você pode atribuir a esse átomo que é uma substância. Fenômenos. Esses átomos se movendo é um tipo de fenômeno que eles estão participando. Quando eles interagem, é outro. Eles podem também, se for uma partícula e uma antipartícula, elas podem interagir e se destruírem. Destruição é outro, surgimento é outro fenômeno. E daí também tem outros fenômenos de física que estão associados a essas entidades aqui, as entidades formais. Eu vou falar daqui a pouco. Então, tudo que existe, ou é uma entidade substancial, ou é um fenômeno. Por exemplo, se você, por exemplo, pegar a rotação da Terra, existe? Existe. Mas ela é uma substância? Não. A Terra é uma substância que rotaciona, mas a rotação em si é um fenômeno que também, por seu turno, tem as propriedades. Eu até vou colocar os fenômenos aqui como embaixo das entidades aqui. Porque tudo isso aqui tem propriedades, tá entendendo? O fenômeno também tem propriedade. Por exemplo, uma rotação, ela pode ter, por exemplo, a velocidade dessa rotação. Você pode ter, por exemplo, na interação, você pode ter, por exemplo, quanta força está envolvida nessa interação, uma interação fraca, uma interação forte, e assim vai. E, por exemplo, nós vamos ter algumas categorias de fenômenos que são as principais. A física sempre vai estar tratando com movimento. Quando a gente fala, vocês aprendem no ensino médio de movimento relativo, a gente fala, por exemplo, de movimento uniforme, né? Movimento acelerado, movimento circular, tem tipos de movimento. Também temos interação. A interação, por exemplo, ela sempre se dá devido a alguma força. Né? Força elétrica, uma carga positiva com uma negativa. Elas vão interagir. O núcleo atômico é formado por cargas positivas. Você vai ter cargas negativas em volta e elas estão interagindo, certo? E por conta disso, estão se movendo ao redor do núcleo. Do mesmo modo, a Terra está se movendo em torno do Sol e está interagindo gravitacionalmente. Então, a Terra é uma substância, essa interação é um fenômeno e tudo isso tem propriedades. A Terra tem massa, a interação tem uma certa quantidade de força, e assim vai. As equações da física, como essa equação que eu vou colocar aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma coisa. Ó, nós temos algumas equações aqui. Essa equação aqui, ó, que eu estou mostrando, é a equação da força gravitacional. Essa equação aqui, do ponto de vista ontológico, o que é esse M aqui? Alguém vai dizer, isso aqui é a massa do objeto. Não, isso aqui é um número. Uma das tarefas da ontologia é distinguir o que é uma abstração do que é um ente concreto. É claro que nós temos propriedades dos objetos reais. A Terra tem massa. Porém, essa quantidade aqui não é a massa da Terra. Tanto que essas equações, nós só conseguimos calcular as coisas aproximadamente. Nós nunca vamos saber um valor exato na medida da massa da Terra. Isso é impossível. Isso é algo básico da teoria dos erros, por exemplo. É impossível você conseguir uma medida exata. Você só pode falar de precisão, de desvio padrão de medidas.
A exatidão, ela não vou dizer nem que é impossível. Você pode um dia medir, né, exatamente a massa da Terra. Porém, você nunca vai poder dizer que fez isso. Isso é algo básico da física, da experimentação. E é o seguinte, essas equações aqui, elas nos dão algo geral. Por exemplo, aqui nessa massa, nós podemos usar a massa do Sol, a massa do buraco negro, a massa de outros objetos no universo. E isso aqui são entidades abstratas, porque são entidades matemáticas a princípio. Agora, você pode fazer uma correlação dessas entidades com entidades físicas. Por exemplo, isso aqui é um número, quando você vai calcular. Mas isso aqui, uma flechinha, corresponde a uma certa coisa que está acontecendo lá fora. Por isso que a física, ontologicamente, é distinta da matemática. A física é uma coisa, a matemática é outra. A matemática é sempre puramente abstrata. A física, ela se vale da matemática, das abstrações, para tentar entender o comportamento da realidade. Então, por exemplo, se uma coisa está orbitando lá, outra, a Terra está orbitando o Sol, essa órbita aqui, esse movimento que a Terra está fazendo, pode ser descrita por essa equação. Se essa equação fosse diferente, por exemplo, se isso aqui fosse um R sem o quadrado, essa força, esse comportamento da Terra em torno do Sol seria muito diferente. Por exemplo, se fosse um M ao quadrado aqui, ao invés de um M com expoente elevado a 1, né, o expoente 1, quer dizer, isso seria um comportamento muito diferente. Isso quer dizer que quanto maior a massa, mais forte a interação proporcionalmente ao quadrado. Isso quer dizer que a Terra teria... A força com que o Sol atrairia a Terra seria muito mais forte. Então essas equações aqui, elas restringem o comportamento das coisas que a gente supõe que existem fora de nós. E tem uma outra coisa aqui. A suposição da exterioridade no mundo, que as coisas estão fora do que a gente poderia chamar da nossa mente, né? De que as coisas estão fora do que nós recebemos pelos 5 sentidos, pelo tato, pela visão, pelo olfato, pela audição e pelo paladar, e fora de tudo que nós cogitamos pelo intelecto, de tudo que esteja fora das nossas faculdades de entendimento, de julgamento e da razão, isso tudo é o que nós supomos que existe lá fora, mesmo que nós não tenhamos acesso, mesmo que nós não estejamos pensando sobre isso. Eu não estava pensando agora há pouco sobre, por exemplo, sei lá, a bicicleta que está no meu porão, mas eu acredito que ela existe, mas eu faço uma suposição disso. Por exemplo, para eu descrever o movimento de um astro, eu quero estudar o movimento dele com base no movimento passado dele com as equações da mecânica celeste. Eu tenho que supor que no passado ele estava numa certa posição, então ele foi daquela posição para outra, e assim eu vou procedendo. Então, esse princípio da exterioridade no mundo é uma coisa debatida filosoficamente. O Berkeley, por exemplo, que foi um bispo, ele falava, por exemplo, que não existiam essas substâncias que eu falei. Não faz sentido você falar de quarks, de átomos, de estrelas, porque elas não existem, a não ser que sejam como ideias percebidas por nós. Então, por exemplo, quando eu não estou olhando, quando eu não estou ouvindo nada, isso aqui não existe. Ele reduz a existência ontologicamente das coisas como espírito, as coisas que percebem, né, e as coisas que são percebidas, né? Como, por exemplo, as qualidades de qualquer coisa. Por exemplo, a dureza dessa mesa, e assim vai. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte. Vamos retomar aqui agora. Acho que travou minha web, né? Só um pouco. Eu vi aqui que... voltou agora. Deixa eu arrumar aqui. É o seguinte, ó. Entidades substanciais, átomos, vou digitar aqui. Quarks, etc. Fenômenos, movimento, interação, daí vai ter outra transformação. Por exemplo, quando algo está passando do gelo para o líquido, isso é uma transformação, não é um movimento. Claro que para você, por exemplo, derramar, você jogar água em algo para ele se transformar, você precisa interagir com ele. Então isso que é legal da física, vai ter fenômenos que estão intimamente correlacionados comportamentalmente com outros. Por exemplo, para que haja aumento de temperatura, tem que interagir, as duas coisas têm que interagir. Ou a radiação tem que alguma coisa irradiar nela,
ou você tem contato físico com ela por meio de condução, né? Você, por exemplo, tem dois corpos que estão em contato, um de maior temperatura e outro de menor, ou por convecção e etc. E você tem essas ocorrências que estão uma ligada com a outra. O próprio movimento está ligado com a interação descrita pela equação da segunda lei de Newton. Essa aqui, ó, F igual a ma. Estou mostrando aqui. Ela vai dizer que o movimento acelerado de algo, movimento acelerado é um tipo de movimento. Ele está intimamente ligado com a quantidade de interação que você faz. Ou seja, se você quer fazer um movimento acelerado muito grande, de enorme magnitude, você vai ter que interagir com muita força nele. Ainda mais se a propriedade da massa desse objeto for muito grande. Transformação, temos também surgimento, destruição. E isso, novamente, pode ser entendido como, por exemplo, as categorias de Aristóteles. Né? Em Aristóteles, você vai ter, por exemplo, uma substância. Por exemplo, vamos supor que essa lapiseira aqui, ela acabou de surgir agora. Para ela ser uma lapiseira, ela está se deteriorando. Eu posso tirar isso aqui dela, posso fazer mudanças dela, posso pintar, e ela, com o tempo, ela está apodrecendo. Pode ser que daqui uns 10 anos eu vou mexer nela, ela quebre. Para isso aqui ser uma lapiseira, ela tem que ter uma certa qualidade que a torna a lapiseira. Não é a cor dela, porque existem lapiseiras de diferentes cores. Ao mesmo tempo, né, as mudanças que você faz nessa lapiseira, se você pinta ela de outra cor, você, sei lá, tira isso aqui, é chamada de mutação, dentro da filosofia aristotélica. Se você pega e retira o que existe de qualidade essencial das lapiseiras, você pode simplesmente quebrá-la ao meio, não vai ser mais uma lapiseira, né, em certo sentido. Ela vai ser destruída, e seria uma degeneração da substância. Então, ela, se eu não me engano, em Aristóteles, o Natan pode me ajudar a lembrar, você tem geração e corrupção. A corrupção é quando uma substância deixa de ser aquilo que ela é. Em física, isso é chamado de destruição. Né? Sim, você tem dois grandes tipos de movimentos, isto é, dois grandes tipos de passagem de uma potência ao ato, em Aristóteles, inclusive. Como recomendação de leitura, está aqui essa obra, caso alguém presente queira visualizar, editado pelo Edipro, da Geração e Corrupção. É a obra em que, em específico, o Stagirita fala sobre estes movimentos, geração e corrupção. Ainda dentro da geração e corrupção, Aristóteles elenca mais dois subgrupos de movimentos, a saber, os movimentos acidentais e os substanciais. E dentro dos acidentais, mais dois subgrupos, que seriam o de associação e de dissociação. Tipo, pense num carro. Você coloca um aerofólio nesse carro, você associou um outro objeto a esse carro, e ele não deixou de ser carro, é só um acidente. Você tirou esse objeto, aí você já tem um movimento de dissociação. Cortei o cabelo, não deixei de ser eu. Pintei o cabelo, não deixei de ser eu. Eu associei uma cor, eu dissociei um tamanho do meu cabelo, etc. Né? Sim. Agora eu vou continuar aqui, que o meu tempo está limitado também. É o seguinte... o que na física seria, por exemplo, um surgimento? Se vocês forem procurar agora no Google, vocês vão achar, por exemplo, surgimento de partículas a partir do vácuo quântico. O vácuo quântico, ele é uma substância que existe lá, cuja característica principal é a potencialidade. De lá alguma coisa pode surgir, mas não espere que vai surgir um prédio de lá também. Coisa simples. Partículas elementares, por exemplo, só que sempre surgem por causa que existe um comportamento básico da natureza que é a conservação de carga. Se surgiu uma positiva, tem que surgir uma negativa. Se surgiu mais um de propriedade de uma carga, tem que surgir outra com menos um, para mais um com menos um dá zero. Se surge uma carga positiva com uma outra negativa, por exemplo, um elétron que tem carga negativa, surge o antielétron, que é chamado de pósitron, com carga positiva, e elas se aniquilam, elas são destruídas. Aí entra o que o físico brasileiro César Lattes chamou de bola de fogo. É uma situação que não se compreende muito bem. Como que uma coisa que existe no espaço, que é considerada como espaço vazio, sem matéria, sem nada, vai surgir uma partícula? Claro que essa substância chamada campo, que existe lá, ela a partir dela surgem as partículas, mas não se sabe o que existe entre o meio disso aqui, ó, campo, metade, partícula. A partícula, vamos entender que é uma bolinha.
e o campo é como se fosse um mar de potencialidades, onde de lá, por razões puramente esporádicas ou aleatórias, né, pode surgir algo, desde que não viole as leis de conservação e tudo mais. Aqui, na verdade, aqui eu vou fazer uma correção, para ser mais genérico: matéria, radiação e campos. A luz é uma radiação. A luz é formada por campos magnéticos e elétricos autopropelentes. Se você for procurar, por exemplo, radiação eletromagnética, que a luz é um tipo, você vai encontrar no Google um eixo o campo elétrico se movendo e outro eixo perpendicular ao campo magnético. A luz se trata disso, né? Ela é um tipo de radiação. Existem outros tipos de radiação. Campos, por exemplo, olha aqui um campo. Olha aqui, ó. Aqui está um objeto sob a ação do campo gravitacional que está aqui entre mim. Eu não posso ver, mas ele existe. Ele é uma coisa que é responsável por acelerar esse objeto. Então vocês podem ver que no universo tudo está interagindo, só que não está interagindo caoticamente. Está interagindo ordenadamente. Então isso aqui cai com uma certa velocidade, com uma certa aceleração, desculpa. Ele cai, ele poderia cair mais rápido, mas ele cai mais devagar, porque aqui na Terra tem uma certa aceleração. Ele poderia... E essa queda poderia ser uma coisa muito diferente. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa que caiu. Se eu, por exemplo, jogasse um objeto com uma massa maior, eles poderiam acelerar de formas diferentes, mas a aceleração é a mesma, aproximadamente, né? Tem umas restrições que são feitas em relação a corpos rígidos. Isso aqui seria considerado um ponto, né, do ponto de vista de física. Algo com a massa totalmente sem haver distribuição de massa. Mas, enfim, não vou entrar não vou me aprofundar aqui. Mas, por exemplo, esse comportamento poderia ser muito diferente. E daqui a pouco eu vou falar das leis da física. Então tá, matéria é aquilo que nós podemos tocar, está à nossa volta, planetas, estrelas e tudo que é feito dos campos e interage por meio da radiação. Por exemplo, quando eu vou tentar tocar duas coisas, elas batem uma na outra, mas elas não se atravessam porque elas interagem por meio por meio da interação eletromagnética. Tem partículas de carga negativa aqui na pele, na minha mão, e aqui na minha outra mão também tem partículas de carga negativa. Quando elas se aproximam, carga negativa com carga negativa se repelem. Então, atomicamente, lá dentro, molecularmente, tem moléculas que estão se repelindo. E isso forma uma interação eletromagnética. Só que quando elas se repelem, elas soltam bósons. E esses bósons, eles são radiação dos campos que existem, a partir dos quais eles são os mensageiros, né? Por exemplo, para você dizer que quando a minha mão aqui encosta na outra, você tem cargas elétricas de sinais iguais e existe um campo elétrico entre elas. Supõe-se, né, que esses bósons, essa radiação do campo elétrico é o que é responsável por comunicar uma carga a outra e que elas estão interagindo. Gravitacionalmente existiria, se postula uma partícula chamada gravito, mas não se descobriu ainda, não se sabe se ela existe. Mas de modo aprofundado, todas as substâncias que a física aborda, ou é matéria ou radiação ou é campo. E elas podem ter esses fenômenos aqui: movimento, interação, transformação, surgimento e destruição. E as propriedades, nós temos propriedades dos fenômenos e das entidades. Massa é a propriedade da matéria, por exemplo. Extensão é a do campo. Spin é da matéria. Por exemplo, movimento aceleração é uma propriedade do movimento. Força é uma propriedade da interação. Torque também. Da transformação nós temos, por exemplo, a entropia é uma propriedade da transformação. O calor também, porque uma transformação pode envolver um certo tipo de calor. E assim vai, né? E assim a gente pode atribuir essas propriedades. Aí nós temos propriedades da radiação também, por exemplo, energia, né, que eu falei. Lembrando, a energia não é uma substância, ela é uma propriedade. Não faz sentido falar que existe uma certa quantidade de energia aqui na minha mão. O que existe é uma coisa que tem energia. E certas coisas têm energia, tem tipos de energia, tem energia gravitacional, etc. E certas coisas não têm. Deixa eu agitar minha webcam aqui. Só um momento.
Voltou minha... Ah, voltou agora. Eu já estou terminando aqui, pessoal. Eu vou ter que fazer uma live separada só para falar da ontologia da física aqui, porque tem muita coisa. E as entidades formais, eu deixei por último, que é o seguinte, é o espaço e o tempo. Espaço-tempo, na verdade. É o seguinte, as coisas no universo não estão simplesmente lá. Existe um espaço onde elas estão localizadas, e quando nós falamos de fenômenos, existe uma duração desses fenômenos. Por exemplo, se eu considerar que essas duas partículas aqui interagiram, 1, 2, 3, parou. Elas interagiram por 3 segundos. O tempo está associado a uma certa... O tempo está associado à mutabilidade das coisas do universo. Só que a gente estuda em teoria da relatividade especial, que é um tema mais complicado ainda, que tentando expor de uma forma simples, que o tempo é relativo para cada referencial. Por exemplo, se eu começar a me mover muito rápido, claro que para mim o tempo vai passar de uma forma normal. Eu vou olhar para o meu relógio e vai estar correndo, normal. Mas, por exemplo, se eu ir para um certo lugar e voltar, vai ter se passando pouco tempo para mim, enquanto para aquela coisa que em relação a mim se moveu, né, porque para mim estava parado, aquela coisa ela vai estar passou um tempo muito maior para ela. Existe uma relatividade do tempo, que está associada, por sua vez, a uma relatividade do espaço. Por isso que espaço e tempo formam uma única coisa. Mas isso é muito complicado. Eu vou só mostrar uma imagem aqui. E novamente a minha webcam travou. Espera aí. Tá aqui, eu acho. Só um momento, pessoal. Não é isso aqui. Aqui, ó. O espaço, temos ali a Lua e a Terra interagindo. Não interagindo, não. Vamos evitar esse termo agora. A Lua está orbitando a Terra. Ela está percorrendo as geodésicas correspondentes à curvatura ao redor da Terra. Isso aqui é o espaço. A Lua está localizada, a gente tem uma métrica, né? A métrica serve para medir essas distâncias aqui num certo espaço. Né? A Terra, por exemplo, está numa certa localização. Se eu traçar aqui simplesmente um eixo ali, por exemplo, com a Terra no centro, ela está numa posição 0, né? E a Lua está numa certa distância dela. O espaço, ele existe no universo, né? Todas as coisas ocupam um lugar no espaço. Ao mesmo tempo, nós temos uma relatividade. Em que lugar que eu estou agora? Olha, eu posso criar um sistema aqui que eu estou num lugar 0 metros. E, por exemplo, as coisas que estão ao redor de mim é que estão distantes. No sistema de alguém do lado de mim, eu não estou a 0 metros. Essa pessoa está a 0 metros, eu estou do lado dela a 2 metros, por exemplo. Existe essa relatividade. Por isso que é relativo. Nunca se pode dizer, por exemplo, que você tem uma medida certa da tua localização ou certa do tempo. Porque isso depende muito. Mas, enfim, o espaço-tempo também é uma entidade que forma o universo. E o espaço está expandindo. O universo surgiu muito pequenininho e começou a expandir, aumentando o seu volume. Você pode pensar em termos dessa imagem aqui que eu passei. A entidade formal é o espaço-tempo. Porém, quer dizer, o espaço-tempo ele também tem um fenômeno específico para ele, que é a expansão, contração e etc. Vou colocar assim. Porque ele pode, o espaço, ele não é uma substância no mesmo sentido que a matéria porque, veja, para a matéria se mover, para a radiação se mover, elas precisam se mover no espaço. O espaço não se move. O espaço pode se expandir. É como um balão. As coisas estão num balão, né? E se você soprar o balão, ele vai expandindo, aumentando a distância entre os pontos. Agora, uma formiga que está lá nesse balão, ela pode se mover no balão, só que se você expandir o balão, não vai ser, quando a formiga se distanciar do outro ponto, não vai ser devido ao movimento próprio da formiga, vai ser devido à expansão do espaço. E as propriedades do espaço, a curvatura 1. Nós vimos aqui na imagem que o espaço pode se curvar. Está vendo aqui? Ó? Isso é proporcional à densidade de momento e energia. Por exemplo, a Terra aqui, existe muita massa, a Terra tem muito mais massa que a Lua, e isso provoca uma curvatura muito maior nessa superfície aqui que nós estamos considerando. Só que isso aqui é um assunto muito avançado. Para você fazer uma ontologia disso aqui é muito difícil, eu só estou expondo em linhas gerais, né? E isso aqui está relacionado tudo de uma forma muito bonita, porque o espaço-tempo é o que dá, vamos dizer assim, uma forma às coisas. Ele, por exemplo, a partir do espaço-tempo que você pode, por exemplo, dizer qual é a forma do universo. O universo poderia, por exemplo, ter uma forma plana, poderia ter uma forma discoide, mas ele está restringido por motivos assim da teoria
há 3 tipos de formas. Que seria plano, não exatamente como um papel, porque um papel tem 2 dimensões. O universo seria plano, tendo 3 dimensões. E mais uma temporal, 3 dimensões espaciais. E ele pode também ser uma hiperboloide, ou pode ser também um esferoide. Só que isso é uma coisa que também é mais complicada. Mas, enfim, ele dá forma ele dá forma ao cenário que você considera que você está descrevendo. O tempo também é uma entidade formal, porque as coisas se movem no tempo. Uns vão se mover em relação aos outros mais devagar no tempo, dependendo de sua velocidade. Então, eles vão ter uma certa forma diferente na passagem dos seus eventos. E as entidades substanciais são aqueles que estão no espaço e no tempo. E é devido à passagem do tempo que as coisas se transformam, que elas se movem, que elas interagem, estão entendendo? E as propriedades, massa e extensão, estão associadas ao comportamento disso. Por exemplo, quanto maior a massa, maior vai ser a interação para você acelerar, para você produzir movimento. O que, por sua vez, quanto maior a massa de algo, mais difícil vai ser você fazer ele chegar de um certo ponto do espaço a outro, de modo acelerado. Isso tudo está associado a tudo isso aqui, de uma forma geral. Isso é o que a ontologia tem a nos dizer. Ela separa essas 4 classes aí que a física aborda. Tudo que a física aborda está dentro disso aqui de forma geral. Agora eu terminei a parte da ontologia da física e vou para as partes que são mais rápidas. Certo. Eu vou falar agora o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Estou lá. Seguinte. O físico quântico Werner Heisenberg, ele disse que a física quântica inclinou ao platonismo. O platonismo é uma concepção filosófica que vai dizer que, por exemplo, certos conceitos, como por exemplo a forma disso aqui, ela não está presente no mundo fenomênico, que é um mundo que está marcado pela mutabilidade, as coisas se transformam. A ideia, por sua vez, ela seria algo imutável, ela não se transforma. Por exemplo, você tem coisas que são quadradas, mas essas coisas podem deixar de ser quadradas, mas o conceito de quadrado ainda continua existindo. Se você pegar, por exemplo, um cubo mágico, ele é aproximadamente quadrado, vamos colocar aqui. Você pode quebrar ele, mas o quadrado ainda existe como conceito. Segundo Platão, isso estaria num mundo hiperurânico, que o intelecto tem acesso, mas nós não obtemos através dos 5 sentidos. Embora que a gente conheça coisas que são partícipes ou instâncias universais, né? São os particulares pelos 5 sentidos. Por exemplo, eu preciso ver um cubo para dizer que ele é quadrado, né? Mas o conceito de quadrado ele é acessado pelo intelecto. Essa é a visão de Platão. E isso aqui, por exemplo, são diferentes elementos. O ferro, acho que aqui é núbio, não sou muito bom em relembrar elementos químicos. Aqui é alumínio, cobre, ali zinco, magnésio. Existe algo na física que é chamado física do estado sólido. Ela vai estudar como as coisas estão estruturadas no nível atômico. Isso aqui, por exemplo, você pode ver que o ferro tem uma estrutura atômica de sólido diferente do alumínio. Está vendo que o alumínio aqui é diferente do magnésio e do zinco, que eles são hexagonais, eles não são quadrados com essa disposição aqui. Certo. É o seguinte, a física, ela tem uma limitação. Você não pode dizer que a física está entendendo aquilo lá que você está vendo como ele é. A física, ela está restrita ao reino da matemática, ao reino abstrato. Então, por exemplo, se surgisse, pode ser que esteja acontecendo fenômenos que nós não temos acesso, porque nós não podemos ver pelos 5 sentidos, que nem sequer seja possível de ser descrito matematicamente. Foi assim com Newton. Newton não tinha acesso a geometrias não euclidianas que surgiram muito depois dele, e para ele certas coisas nem existiam. Ele nem fazia ideia. Por exemplo, para ele o espaço não curvava ao redor de um buraco negro. Ele sequer sabia que existia um buraco negro. Porém, com o conhecimento matemático foi evoluindo, a nossa visão da realidade física, que não é a realidade em si mesma, jamais, ela está restrita a uma realidade fenomênica, e por sua vez essa realidade fenomênica é uma realidade de objetos físicos, que estão sujeitos às equações. Aqui, ó. Essas equações descrevem os objetos físicos e seus fenômenos, como, por exemplo, a interação, o movimento, etc.
a gente tem essa limitação de entender o mundo lá fora. É claro que se você olhar para um pedaço de ferro, você não vai imaginar cubinhos isso aqui lá dentro. Isso aqui é uma abstração, isso aqui é um objeto do intelecto. Isso aqui é uma coisa abstrata. Do mesmo modo que você não olha lá fora e você não vê números, você vê objetos que estão agrupados em certas quantidades. Tem três árvores, 3 animais, 3 cachorros, 3, etc. Você não vê o número 3, você vê coisas que você associa a uma quantidade. Do mesmo modo que você vê coisas que você tenta descrever de acordo com uma forma. Só que isso aqui não é uma invenção também. Não quer dizer que, por exemplo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Só que é a partir disso que nós compreendemos como o mundo atômico ele está disposto, ele está estruturado. Tanto que a partir disso aqui, a gente pode fazer ciência. Por exemplo, é através da diferenciação dessas coisas aqui que nós podemos fazer cálculos e saber qual elemento nós vamos colocar dentro do celular, qual elemento, etc, etc, qual elemento tem mais propriedades, se um elemento, por exemplo, ele tem a propriedade de ductibilidade, ele tem a propriedade, por exemplo, de maleabilidade, com base nisso aqui. Só que isso aqui não é as coisas em si. Isso aqui está restrito a um reino abstrato, que é aplicado às coisas em si. Daqui a pouco eu vou falar de uma coisa que chama isomorfismo. É muito interessante. Só um pouco. Por isso que o Heisenberg falou, ele fez uma associação a Platão. Nós não podemos entrar dentro das coisas e ver os átomos lá. Mas nós podemos, através da matemática, conceber como esses átomos, em termos de suas propriedades, são. Aí tem uma discussão importante. Eu já vou terminar, só um pouco, galera. Tem uma discussão importante em física que é sobre o realismo e o antirrealismo. Vou voltar para cá. Olha lá. Realismo que se chama antirrealismo. O que quer dizer isso? O realismo vai dizer que, por exemplo, existem átomos, existem planetas que se comportam independentemente do que nós concebemos. Por exemplo, nós concebemos átomos, vamos supor que nós concebemos os átomos como esferas. Não é bem assim, por causa da mecânica quântica. Mas vamos supor que nós concebemos átomos como esferas. O realismo vai dizer que existe uma entidade que é descrita por nós como uma esfera, e ela realmente existe, mesmo que ela não seja dessa forma, ela existe independentemente das nossas descrições, mas que essa descrição nossa de que é uma esfera é aproximadamente a descrição daquilo lá. Seria o equivalente, por exemplo, para você olhar um retrato e você tentar descrever esse retrato, né, de acordo com o que você dispõe, de acordo com as ferramentas que você dispõe. Se o retrato, ele tem... Se a pessoa que fez o retrato, ela usou um certo tipo de lápis, e você não tem acesso a esse lápis, você vai tentar imitar aquilo de acordo com o lápis que é disponível para você. O realismo diz que nós temos um ferramental, nós temos... nós como sujeitos cognoscentes em busca da verdade, nós temos razão, nós temos juízo, nós temos entendimento, nós temos sensibilidade, e a partir disso nós podemos construir uma imagem da realidade. Nós, como somos seres conscientes, podemos nos dirigir à realidade com base na nossa faculdade de intencionalidade. E assim vai. Em outras palavras, o realismo, existem vários tipos de realismo, mas o realismo vai considerar que as coisas existem independentemente dos nossos modelos, certo? O antirrealismo não. Nega o realismo. Ele vai dizer que as coisas, no máximo que a gente pode dizer, é que as coisas existem dentro dos nossos modelos abstratos. Não faz sentido você dizer que existe uma coisa chamada átomo sem ser essa esfera aqui que eu estou falando. Ou, num antirrealismo mais, vamos dizer assim, num tipo de agnosticismo, que você tem dúvida a respeito da existência desse conhecimento, você vai dizer que é impossível você dizer que o átomo existe fora do que eu concebo como dentro de um modelo matemático, né, que por sua vez está submetido aos elementos do meu entendimento, do entendimento humano. O antirrealismo vai negar que existem átomos. Ernst Mach, que foi um contemporâneo de Ludwig Boltzmann, ele era antiatomista. Então ele negava aquilo que os filósofos como Demócrito e outros acreditavam que existiam. Eles acreditavam que existiam átomos, né, e esses átomos formavam tudo que existe. Claro que é bem mais complexo que isso, mas estou resumindo aqui. E o Ludwig Boltzmann defendeu a tese atômica com unhas e dentes. Ele defendeu com toda a energia possível, só que ele ficou muito depressivo porque o Ernst Mach falou que a teoria que o Ludwig Boltzmann defendia, que ele estava estudando calor, essas coisas, né? Essa teoria que ele defende, ela se tratava de entidades de fantasias. Ou seja, átomos são fantasias.
O Boltzmann inventou uma coisa que se chama átomo para aquele modelo dele fazer sentido. Matematicamente você tem coisas que você tem lá, números, por exemplo. Um átomo tem certa energia, tem certa massa, tem certa velocidade. Ele está se movendo lá. Como essa imagem aqui, ó, de uma coisa que está virando líquida. Acontece isso aqui, ó. Ela balança a estrutura cristalina dela. E só quando ela está aquecendo e a posição relativa delas muda. E você, por exemplo, matematicamente você pode descrever isso. Porém, o Ernst Mach, que era um filósofo, né, ele era um antirrealista, ele vai dizer que isso aqui só existe como um modelo, que na realidade nós não podemos dizer que o que existe dentro de tudo que compõe o mundo, ontologicamente falando, metafisicamente falando, é isso aqui. Ele chamava isso de fantasia, que o Boltzmann criou apenas para dar sentido à teoria dele. E o Boltzmann ele não conseguia se defender disso, ele ficou muito depressivo, né? Porém, depois, hoje nós temos como certa a existência dos átomos, ninguém nega, né? É um problema filosófico que se dissipou, eu diria que existem poucos antirrealistas na ciência. E volta a ideia do filósofo David Hume, que ele considerava que o único conhecimento autêntico, eu vou colocar, perdoe-me, quem está assistindo aqui tem mais conhecimento filosófico, mas aqui estamos com pessoas leigas. O David Hume considerava que não existia nenhum conhecimento que não fosse derivado empiricamente. Se você não pode ter acesso para esses 5 sentidos, ou não é derivado de alguma ideia para uma relação de ideias desses 5 sentidos, das percepções, não é uma cópia de uma impressão, não é conhecimento. Então, por exemplo, o Hume falava que um átomo não existe. O que existe são as qualidades que você diz que um átomo tem, que você pode experimentar sensorialmente. Por exemplo, uma árvore. Não vamos pegar uma árvore, vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui é duro, isso aqui tem certo tamanho. Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso tocar, eu posso ouvir o barulho. Hume vai dizer que eu só posso perceber e conhecer a respeito desse objeto o que está restrito a esse mundo das sensações e o que a partir disso, por meio das relações de ideias, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui tem um certo tamanho e posso atribuir um certo número. Isso aqui é uma coisa que fazemos matematicamente. O Hume vai falar que não pode mais nada ser falado disso, inclusive que isso aqui existe como uma unidade. Então, eu estou recebendo um mar de sensações. Eu estou vendo isso aqui, estou escutando barulho, estou vendo ao mesmo tempo, etc, etc, etc. O Hume era cético se existia uma unidade que engloba tudo isso. A propriedade de dureza, de ser barulhento, de ser branco. O Hume ele era cético. Ele não acreditava que você poderia afirmar que existe isso aqui, fora do que eu posso experimentar como qualidades. Só que ele falava que é algo psicológico, né? Nós tendemos a conceber as coisas como unidades. Aquilo X, que contém certas propriedades, aquilo Y, que contém outras, etc. Os antirrealistas herdaram esse empirismo do Hume e falaram, por exemplo, que os átomos, se muito menos nós conseguimos observar um átomo, nós só conseguimos, através dos experimentos, colher qualidades macroscópicas que a gente tenta descrever a partir da existência dos átomos, por exemplo, se algo está quente ou não. O Boltzmann diria que se algo está quente porque os átomos estão fazendo exatamente isso aqui que nós estamos vendo. Eles estão se movendo, quanto mais quente, mais eles se movem. O gás, por exemplo, que está aqui em volta de mim, é formado por vários átomos de oxigênio, moléculas que estão se movendo, etc, etc, etc. O Hume e os antirrealistas, que eram apoiadores, eles vão dizer que não existe isso. A gente inventa ou concebe uma unidade chamada átomo, que tem certas propriedades que, dentro do papel, na teoria, essas qualidades elas são descritas matematicamente, massa, quantidade, posição, velocidade, mas que, na verdade, isso tudo é apenas uma fantasia, uma criação minha, uma criação mental, um construto mental, para eu explicar o que está acontecendo aqui em volta de mim, que é o que eu tenho acesso pela minha experiência. O antirrealista vai negar. O antirrealista, em sua visão mais radical, vai negar que existem, inclusive, planetas e qualquer outra coisa que você possa conceber como uma unidade. E ele vai ficar apenas com o pacote de dados que ele recebe. Embora tenha antirrealistas que assumam que existam, né, coisas que nós podemos experimentar pelos 5 sentidos, existem como uma substância, mas que elas não podem, tem aquela certa visão agnóstica, então não podem conhecer o que não é diretamente experimentado. Por exemplo, átomos são entidades supostas, não entidades concretas que eu tenho acesso diretamente. Isso aqui eu tenho acesso diretamente. Um átomo não, eu não consigo ver um átomo a olho nu e nem com
um instrumento mais preciso que existe. Porém, o antirrealista vai colocar em dúvida. Se eu postulo a existência de um átomo, que a partir dessa consideração vai explicar qualidades macroscópicas que eu experimento, essa coisa que eu falo que é átomo poderia ser qualquer outra coisa esquisita, não precisa ser necessariamente isso, tá entendendo? O mundo que está abaixo de mim, subjacente à minha experiência, pode ser qualquer outra coisa, pode ser puramente fenômeno e não existir nada disso. Ele é agnóstico, entende? Ele começa a formular questões a respeito disso. Existiram físicos, sim, antirrealistas. Tem físicos, por exemplo, aqui esse termo antirrealismo, ele depende também do que você está querendo dizer. Existem, por exemplo, físicos atualmente que são antirrealistas em relação à teoria das cordas. As cordas seriam os objetos mais fundamentais que existem, eles compõem até mesmo as partículas elementares. Tem físicos que vão duvidar da existência dessas cordas, eles estão adotando um modelo antirrealista. O modelo antirrealista, ele vai ser um modelo que, em sua tese principal, né, em geral, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando nós tentamos conectar uma entidade matemática e uma entidade, um ente do intelecto, um conceito puramente concebido por algum modelo físico ou matemático, como, por exemplo, essa equação aqui, só um momento. Não, essa aqui não, essa aqui, ó. Por exemplo, se eu tentar atribuir esse M aqui a algo que existe lá fora, que tem essa propriedade, ou esse V, o antirrealista, ele vai negar que você pode fazer isso. Só que tem os antirrealistas em relação à teoria atômica, que eles vão negar, por exemplo, que se você pegar essa equação aqui e tentar descrever um átomo, isso aqui seria a massa de um átomo. Assim como isso aqui tem uma massa, você pode medir, um átomo teria uma massa. Mas ele vai negar que você pode fazer essa conexão com esse mundo físico, porque simplesmente não existe esse átomo, ou ele tem uma existência questionável. Então o antirrealista ele vai ter essa visão. Já o realista não, ele vai dizer que todo componente de qualquer equação da física, vamos voltar lá às equações. Cadê essas equações? Estão aqui. Todo componente dessa equação aqui pode ser rastreado à realidade, dentro daquelas categorias que eu falei. Ou esses elementos dessas equações vão ser, cadê? Uma entidade, eles vão se reportar uma propriedade de algum fenômeno ou uma propriedade de alguma entidade dessas aqui, formais ou substanciais, que por sua vez considera a priori, previamente, a existência dessas entidades. Então, o realista vai considerar a existência dessas entidades. Eu não sou um realista, mas um outro tipo de realista. Né? Eu acredito que a ciência, ela descreve realmente um mundo que existe fora de nós e que está se comportando, independente dos nossos modelos, mas que os nossos modelos estão sujeitos a certas limitações. Né? Eles não descrevem de modo... Primeiro, que ele não descreve a realidade como ela é em si mesma, e esses modelos eles têm limitações que, com o tempo, nós vamos aprimorando, e para fazer esse aprimoramento, nós temos que mexer com a estrutura matemática dessas teorias, ou nós temos que descobrir novos princípios. Por exemplo, você pode descobrir, a teoria quântica, por exemplo, foi através da descoberta de um novo princípio, que você, a partir disso, pode construir uma matemática inteiramente nova, né? Não uma matemática inteiramente nova, mas uma matemática diferente daquela que a gente fazia, com regras diferentes, e a partir disso nós descrevemos coisas totalmente novas. Isso é muito interessante, inclusive. Isso significa que tem muita coisa que no futuro nós vamos precisar de novos modelos matemáticos que estão ainda por vir para nós descrevermos isso. Então, o nosso entendimento dessa realidade está limitado a isso, tá entendendo? Nós, quando fazemos física, nós criamos uma imagem do mundo, é uma grande esfera que está se dilatando cada vez mais, porque a física, cada dia ela está evoluindo cada vez mais, né? Porém, ela é ontologicamente delimitada e distinta daquela realidade que nós descrevemos. A esfera da física está aqui, estão as coisas que nós trabalhamos dentro dela, e nós tendemos, né, a direcionar essas coisas, porque nós somos seres conscientes, né? Um animal, um robô pode fazer física,
mas ele não vai conseguir direcionar isso para a realidade, porque ele não tem intencionalidade, que é a faculdade da consciência de nos dirigirmos a certos objetos. Então, como nós somos seres conscientes, isso nos permite, a partir desses modelos abstratos, né, que nós cunhamos a partir do nosso entendimento, como outros filósofos vão colocar, né, dos nossos objetos do intelecto, das categorias, etc. Nós cunhamos esse modelo, essa imagem do mundo, e nós tendemos a associá-la ao mundo real. Isso nos dá uma imagem tranquila, que faz com que nós possa tirar proveito dela. Nós podemos, por exemplo, construir muitas coisas a partir da física, modelos aparelhos eletrônicos, construções, podemos estimar, por exemplo, a partir da física, as mudanças de temperatura e com isso descrever o clima, muitas e muitas outras coisas. Tudo ao nosso redor só foi possível basicamente devido ao conhecimento físico. Porém, isso ainda não descreve a realidade, que ela é multifacetada demais para ser descrita a partir de modelos abstratos. E esses modelos abstratos, nós tendemos a criar unidades que essas estão aqui, ó, são todas essas aqui, entidades substanciais, fenômenos, propriedades, entidades formais. Nós tendemos a criar unidades que nós nos reportamos a esses objetos que nós temos acesso empiricamente, de modo direto ou indireto, seja por instrumento, a olho nu. Começou com os físicos da antiguidade, era mais a olho nu, depois o aperfeiçoamento dos instrumentos com o telescópio, com o microscópio, nós podemos descrever cada vez mais. E, assim, a física ela não é limitada à observação, porque existe também uma exploração no reino matemático. E aqui eu já estou falando daquela minha outra questão que eu ia falar. O isomorfismo entre o reino matemático e o reino físico. O que é isomorfismo? Isomorfismo é uma correspondência de um elemento de um a um. Você tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, a relação entre eles vai ser isomórfica se todos os elementos do conjunto A corresponderem a um e somente um do conjunto B. Você estuda isso em funções, né? Matemática, você tem as relações isomórficas, você tem, por exemplo, as funções de getores e tudo mais, bijetores, etc. Está mais ou menos associado a isso. Então, por exemplo, o isomorfismo entre o reino matemático e o reino físico é o que permite eu dizer que essas equações são físicas. Porque tem um elemento que eu detecto na realidade que essas equações estão se referindo. Tem uma massa, tem essa variação de temperatura, tem esse F aqui, um elemento que me é dado através da experiência e que eu, então, formalizo isso a partir desses modelos abstratos aqui e faço, então, o isomorfismo. Só que a minha tese é a seguinte, que nós não podemos entender a realidade como é em si mesmo, porque esses modelos não são a realidade em si mesmo. E nós estamos nos dirigindo à realidade em si mesma a partir desses modelos. Então, existe uma limitação muito grande aqui. Não quer dizer que eu não estou dizendo que, por exemplo, o Sol não tem massa, ou que isso aqui não tem massa. Ele tem massa. Só que, primeiro que experimentalmente nós estamos limitados a medir a massa disso aqui com absoluta certeza. E, por exemplo, quando eu vou descrever um comportamento físico disso aqui, eu não vou considerar isso aqui com a distribuição de sua massa, ou da forma exatamente como ele é, como eu estou vendo aqui. Eu vou considerar ele como uma coisa abstrata, que tenha certas propriedades, para fazer a física. Então a física é um modelo espelhado, que o Wittgenstein falava, né? Tem uma frase do Wittgenstein que diz assim, que a lógica é uma imagem espelhada no mundo. A física, como ela está encadeada logicamente, né? Matematicamente, logicamente, ela também forma uma imagem no mundo. Então, é disso aí que nós podemos dizer que a física, então, está tratando. Só que ela é precisa, é claro, né? Porque o que nós temos acesso aos 5 sentidos, ele é preciso, de certo modo, tá entendendo? É claro que nós não podemos ver todas as coisas que estão aqui. Tem muita coisa que está passando aqui, tem ultrassom, tem radiação eletromagnética da faixa tem ondas de rádio, ondas de micro-ondas, possivelmente passando por aqui, eu não estou vendo. Porém, eu posso ter uma imagem dessa realidade que está aqui em mim, né? Uma imagem que não é essa realidade fenomênica e nem a realidade em si mesma, mas eu consigo ter uma imagem que se reporta, no mínimo, a essa realidade fenomênica. E assim nós conseguimos descrever essa realidade que nos permeia, que está em volta de nós. Sempre com limitação e sempre expandindo cada vez mais a esfera da física. Eu já estou terminando agora,
que eu vou falar agora sobre o Ludwig Wittgenstein. É o seguinte, essa questão do reino matemático e do reino físico, eu vou dizer só mais uma coisa. O reino matemático, ele é impossível você, através da faculdade da intencionalidade, que é nos dirigir às coisas, você nos dirigir a alguma coisa que nós acreditamos estar fora de nós. Em outras palavras, isso quer dizer que o princípio da exterioridade no mundo tem que ser aceito, tem que ser acatado para fazer física, mas não necessariamente para matemática. Tanto que o Berkeley, por exemplo, ele aceitou, ele aceitou que nós tínhamos acesso a ideias matemáticas que correspondiam. Zanin, tá me ouvindo? Oi? Diga. Eu já estou terminando. Ele falou para mim que precisou sair porque ele estava saindo da faculdade. E o Jorge está com Covid. E aí ele falou que precisou tomar uma medicação e que ia descansar. Eram os dois que estavam, eles acabaram de sair. Cara, mais uns 10 minutos no máximo eu termino isso aqui. Não entendi. Vamos lá. Eu tô falando Nós agora... estamos você? Oi? Nós estamos você e eu. Peraí, só deixa eu fazer uma coisa aqui. Na próxima vez eu vou preparar uns slides mais legalzinho. Esse aqui é o isomorfismo. Uma palavra bonitinha para dizer que o reino matemático corresponde ao reino físico. Pô, estou falando. Oi? Peraí. Não. Tá. Agora eu me esqueci. O que eu estava falando? Era alguma coisa aí, né, cara? Eu esqueci agora. Lembrei. Quando nós estamos no reino físico, nós estamos nos dirigindo a coisas que nós assumimos que estão fora de nós, pelo princípio da exterioridade. Existem vários princípios que os cientistas acatam para fazer ciência. Eles têm que acreditar que nós somos capazes de fazer ciência, a tese da inteligibilidade racional. Nós temos ferramentais, né? Nós temos faculdades cognitivas que nos permitem fazer ciência. E eles também assumem a exterioridade no mundo. Só que o reino matemático ele contém objetos puramente abstratos. Esses objetos eles são agrupados, né, em novas unidades que faz parte do reino físico. Esse reino físico, então, é o que nós conseguimos nos dirigir à realidade para descrevê-la. Então, por exemplo, você vai pegar conjunto de elementos matemáticos, elementos do modo geral, funções, triângulos, formas, né, figuras, o que mais? Sei lá, por exemplo, operações, você pegar um elemento genérico A ao quadrado, inclusive a própria linguagem, as estruturas linguísticas que nós temos, que nós construímos, são então a priori matemática, porque nós damos nomes aos objetos matemáticos. E eu não vou discutir aqui se nós obtemos um acesso ao reino matemático de uma forma platônica, ou realista, imanente, ou tudo aquela penca de teorias todas. Mas o reino matemático ele é uma esfera completamente diferente do reino físico. O reino físico ele dá significado distinto ao reino matemático. É legal porque é interessante que é o seguinte: no reino matemático, como nós mostramos as fórmulas, nós deduzimos um teorema, aquilo fica como uma relação pura. No reino físico, nós pegamos objetos que são propriedades físicas, massa, extensão, energia, trabalhamos como se fosse do reino matemático, e a partir disso nós deduzimos teoremas, deduzimos novas relações para aplicar ao reino físico. É por isso que então você falar que uma coisa tem energia, você na verdade está falando daquilo enquanto uma coisa física. Tu não precisa dizer que lá fora existe energia, eu já falei. Não existe massa lá fora. Existem coisas que se comportam de acordo com o que nós limitadamente cunhamos, né, em termos de uma unidade que tem massa, que tem certas coisas, que é chamada unidade física. Essa unidade física nós nos dirigimos à realidade. É como se nós tentássemos pintar a realidade, mas nós tivéssemos poucas ferramentas
como se nós estivéssemos tentando imitar uma pintura de um retrato, fazendo uma pintura da Mona Lisa, do Da Vinci, só que nós não tivesse disponível tudo que ele tinha. Nós tivesse, sim, uma coisa bem básica e nós tentar imitar aquilo. Mas depois que nós construímos esse retrato da Mona Lisa, nós falamos isso aqui, ó. Nós temos a intencionalidade, nós somos seres conscientes, nós podemos nos dirigir desse retrato que nós fizemos ao retrato da Mona Lisa, que é o do Da Vinci, né? E é isso que trata o isomorfismo. O Wittgenstein, ele falava disso porque, assim, ele vai falar que as proposições elementares, elas se referem a estado de coisas. Existe uma diferença entre uma proposição e o estado de coisa. A proposição é uma entidade lógica, né, uma linguística. Você pode dizer que ela é verdadeira ou falsa. O estado de coisa não é um verdadeiro ou falso. Ele é um elemento que a partir dele, ele é uma condição que, a partir dele, você vai dizer, né, se a proposição é verdadeira ou falsa. E a partir disso você cria uma imagem do mundo. A proposição tem nomes. O estado de coisas tem particulares. Esses nomes podem ser, na proposição, sujeito e predicado. O estado de coisas tem particulares e universais. E você constrói essa imagem do mundo. Isso também vai aparecer em outros pensadores, né? Vai aparecer em Husserl, Edmund Husserl, o que fundou a fenomenologia, pelo menos a entendida lá na época dele, ela evoluiu, tem outros filósofos e tudo mais. Vai aparecer em outros filósofos, e é mais ou menos isso que eu tinha para falar em relação dessa questão aí. Aí eu quero finalizar com o seguinte. Só um pouco. Essas leis que nós fazemos, construímos na física, elas só são feitas, elas são derivadas a partir dos dados que nós temos acesso empiricamente. Ou seja, uma lei não é uma coisa que surge na nossa cabeça do nada, matematicamente. Ela é proposta matematicamente, com base nas nossas observações do mundo. Isso é chamado de... tem um nome para isso que eu esqueci. Mas Wittgenstein descreve isso também. Ele vai dizer que as leis descrevem e não explicam. Deixa eu achar aqui. Só um pouco. Eu já vou terminar daí. Nossa, só que falta não conseguir achar a frase agora, cara. Ok. Essa aqui. Toda concepção moderna no mundo tem como fundamento a ilusão do que é chamada as leis da natureza, são as explicações dos modelos dos fenômenos naturais. Uma lei, ela vai descrever de uma forma matemática como a realidade, como os fenômenos que nos são dados se comportam em termos de suas propriedades. Vamos voltar? F igual a ma. Ela vai dizer que para você pegar uma substância que tem uma certa massa e você acelere ela, você precisa interagir nela de tal forma que essa interação vença a sua inércia dada por essa massa aqui e acelere. Muda a sua velocidade em relação ao tempo. Isso aqui não está explicando como essa interação foi feita, a origem dessa interação, as causas por trás disso. Mas está, né, apenas dizendo como isso acontece. Então essa afirmação dele é simples demais. Não sei como é que tem gente que está discordando disso. Agora, vocês querem ler sobre críticas a essa frase dele? Tem o do Steven Weinberg, um físico Nobel, que escreveu Can Science Explain Everything? Nothing? Ele escreveu esse artigo. E tem um artigo também que eu li um tempo atrás, cara, que está lá no meu blog, que fala sobre as leis da natureza. Eu entendo o seguinte: as leis da natureza não explicam, porque explicar envolve identificar as 4 causas que fazem parte daquele esquema aristotélico lá. As causas formais, as causas eficientes, as causas finais e a causa material. Se você pegar uma lei da física como a segunda lei de Newton, que é dada por essa fórmula aqui, ó, F igual a ma, só que não está dizendo o que é essa coisa que acelera, ela só está dizendo como se comporta.
Então ela não está falando de uma causa material nem de uma causa eficiente. Tá entendendo? Então, para você explicar como algo se dá, você nunca vai fazer a partir de uma lei. A lei meramente é um retrato de como as coisas funcionam. Ela não é uma proposição, né? Que se reporta ao estado de coisas. Porém, é interessante que o comportamento da realidade ele é descrito em termos da imagem matemática que nós temos da realidade, como eu estava falando. É só através da... A matemática tem um ferramental assim gigante que nós, a partir dela, podemos aplicar a realidade para construir, aplicar a realidade que nós temos acesso quanto fenômeno para descrevê-la. Então, por exemplo, é aquilo que eu já falei, a tese do isomorfismo do reino matemático ao reino físico. O mundo poderia ser diferente, porque nada impede, a matemática não muda. Lembra que eu falei, os objetos matemáticos são diferentes dos objetos físicos. Ao invés de estar um M aqui, poderia estar a carga de algo, não a massa, a carga elétrica. E seria uma lei diferente. Isso diria que quanto maior a carga de algo, maior vai ter que ser a força que vai ter que aplicar para fazer esse algo acelerar. Isso aqui no nosso mundo não corresponde. Não corresponde ao estado de coisas que nós temos acesso. Portanto, essa proposição é falsa. Mas o mundo possível poderia ser verdadeiro. Aí nós estamos entrando em lógica modal, né? Mas as leis, elas não são necessariamente verdadeiras, né, Damuco? Acho que você pode entrar aí e me dizer. Não são os juízos sintéticos a priori. As leis são juízos sintéticos a posteriori. É claro que você precisa do ferramental matemático e tudo mais. Porém, pelo fato delas não serem necessárias em nenhum aspecto, elas só vão ser necessárias se você assumir que o mundo, esse mundo que nós temos acesso é o único que existe e ele nunca vai mudar em nenhum aspecto, que não tem como a ciência ter certeza e nem se você não consegue proferir essa asserção matematicamente nem cientificamente, você não pode adotar como verdadeiramente, como necessariamente verdadeiro, porque ela não é uma definição. Você dizer que o mundo não pode mudar não é uma asserção matemática, não é uma asserção científica, é uma asserção filosófica, porém não é necessariamente verdadeiro, porque não é uma definição. E se você considerar como axioma, você pode considerar como verdadeiro, mas não necessariamente verdadeiro. Através disso, você diz que as leis da física são proposições contingentes na linguagem dos tratados. Diferentemente de... E pelo fato de elas serem proposições contingentes, é que elas descrevem o mundo. Uma proposição necessariamente verdadeira, como está chovendo ou não está chovendo, 2 mais 2 igual a 4, não descreve o mundo. 2 mais 2 igual a 4, no modo, no máximo, descreve o reino matemático, mas o reino matemático não é igual ao reino físico. Logo, né? É isso. E é o seguinte... O mundo físico, ele é explicado quando nós identificamos as causas. Se nós falar que existe um Deus que causa esse mecanismo todo, que está sendo compreendido pelas leis da física e pelas ciências, que Deus é a causa disso, nós estamos explicando a realidade física. Porque nós estamos dizendo que essa realidade física tem essa forma que ela tem, porque Deus é um ser que possui vontade e criou desse modo e poderia criar de outro modo. E a física, ela sempre lida com contingencialidades, com contingente, com o que pode mudar. Porque as coisas que nós temos acesso estão sempre mudando. É por isso até que nós podemos estimar a duração do tempo. Uma coisa está durando ali, quanta coisa durou, está se transformando, está se movendo. Isso supõe o tempo. E para você explicar algo, você precisa apontar essas 4 causas. E a física não faz isso. A física pode apontar a causa material de algo. Por exemplo, do que eu sou feito? Eu sou feito de átomos. A física pode, né, apontar a causa material, mas isso não é suficiente para explicar. E muito menos as leis explicam. Essa é a afirmação do Wittgenstein que ele quis dizer aqui. Novamente, tem críticas, leiam Can Science Explain Everything, Nothing, do Steven Weinberg, eu posso passar isso. Tem lives sobre isso, que falam sobre essas questões. E tem outros papers que vocês vão achar na internet aí. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia terminar. Acho que é isso aí, cara. Nós podemos, então, encerrar essa live de filosofia da ciência.